estão com um instrumento. Mas eu fico maravilhado, pastor, quando a gente acredita em Deus, o que a gente é capaz de fazer. Quando a gente tem fé de verdade, como a gente é capaz de dormir em meio a uma situação, como o salmista Davi diz assim: olha, eu me deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Eu fico impressionado. Eu fico imaginando se eu estivesse lá e eu fosse um dos levitas e Josafá olhasse para mim e falasse assim: ó, a gente está indo para a guerra, mas quem vai na frente é vocês, tá? Pega aquele melhor louvor que você tem, abre sua boca e vamos adorar a Deus, porque Ele é muito grande e o seu amor nunca acaba. É isso que a gente vai fazer. E a Bíblia vai dizer, eu começo a entender que a verdadeira adoração está aí. A verdadeira adoração está em a gente se despojar do que a gente acha que é o correto e se entregar para a vontade de Deus. Aí começa a verdadeira adoração, começa aí. A Bíblia vai, a gente já vai chegar lá no final dessa história. Mas Êxodo 34:14, vamos lá para Êxodo 34:14. Nós estamos falando aqui de verdadeira adoração, perfeita adoração. Êxodo 34:14 vai dizer assim, ó: nunca adore nenhum outro Deus, com D minúsculo, tá? Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Perfeita adoração para Deus só existe se Ele for o único a ser adorado. Deus não divide. E se você for lá no dicionário olhar o significado da palavra zeloso, um dos significados é ciumento. Deus é ciumento. Deus não divide não, irmãos. Não divide. Ou é dele, ou não é. Não existe meio termo com Deus. Então a perfeita adoração, ela está diretamente ligada a isso. Se existe no nosso coração qualquer outro altar, você pode ter certeza que Deus não está ali. Porque Deus não divide não. Deus não divide. Zeloso vai dizer que quem é zeloso também é dedicado, extremamente dedicado a alguém. Pense num Deus que é dedicado a nós. Um Deus que nos protege, que nos ajuda, que está conosco o tempo todo. Então Deus tem ciúme, mas Ele também é dedicado. E por último, zeloso quer dizer que existe um amor imenso. Deus nos ama imensamente. Não existe amor maior que esse. A gente falou uns minutos atrás que Josafá, mesmo com a postura toda errada, chega lá no meio da batalha, ele clama a Deus porque ele sabe que ele vai morrer, e Deus livra ele, protege ele. É um Deus que não aceita divisão, mas também ama imensamente. Então a perfeita adoração, ela obrigatoriamente passa por esse ciúme de Deus. Deus quer você só para Ele. Só para Ele. Quando Deus fala assim, olha, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Ele tem que ser isso na nossa vida. Não pode existir ninguém acima de Deus. Ele não admite isso. Vamos para Lucas. Lucas 4:8. Lucas
capítulo 4, versículo 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui, Jesus estava sendo tentado pelo diabo. O diabo falou assim: olha, se você me adorar, eu vou te dar bastante coisa, vou te livrar desse sofrimento que você está passando. E aí Jesus vai falar: não, eu aprendi, a gente só deve adorar a Deus, prestar culto somente a Ele. Por isso que todas as vezes que nós entramos por essa porta, nós temos que nos preocupar, porque nós estamos aqui prestando culto a Deus, somente a Ele. A adoração verdadeira está quando a gente entende que o culto é somente a Deus, a adoração é somente a Ele. A adoração verdadeira não está simplesmente em levantar a mão se o teu coração está longe de Deus. Nós temos que olhar as coisas. Deus não aceita divisão, irmãos. Somente Ele. Ele tem que ser o maior na tua vida. Mas nós vamos finalizar esse segundo tópico da lição lá em Hebreus 12. Hebreus 12, no versículo 28 e o 29, vai dizer assim, ó: portanto, já que estamos, quem está? Nós. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim, adoremos a Deus de modo aceitável. Como é esse modo aceitável? Com duas coisas: reverência e temor. O autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, vocês estão recebendo algo que todos querem receber, e vocês estão recebendo isso de graça. Já que vocês estão recebendo isso, o mínimo que vocês fazem é ser agradecido pelo que vocês estão recebendo, adorando a Deus, mas não é adorando a Deus de qualquer maneira, adorando a Deus de modo aceitável. Isso quer dizer que existe um modo de adoração que não é aceitável. Existe uma adoração que Deus não aceita. Se o autor aqui está dizendo que existe uma adoração aceitável, automaticamente é porque existe uma adoração que Deus não aceita. E a adoração que Deus aceita é essa, com reverência e temor. Essa é a adoração que Deus aceita. Porque ele finaliza dizendo assim: olha, precisa ter reverência e temor na adoração a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é amor, irmãos, mas também é fogo consumidor. Quando nós entramos diante de Deus, nós temos que ter reverência e temor. Eu não vou nem entrar no mérito da reverência e do temor, porque senão eu vou me alongar muito. Mas vamos para o último objetivo da lição. E o último objetivo da lição vai dizer que existe um valor para a adoração verdadeira. Eu disse aqui para os irmãos que existe uma maneira correta de adorar, que existe a adoração verdadeira e perfeita, mas ela tem um valor. Quando a gente faz corretamente, nós vamos enxergar o valor dela. Vamos lá para a 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20. Olha lá. Primeiro a gente entendeu que a gente não deve fazer alianças erradas e a gente deve tomar cuidado com as influências.
Depois a gente entendeu que existe uma maneira correta de adorar e como a gente deve se comportar para ter essa perfeita adoração. E agora, para a gente encerrar, vem o valor dessa verdadeira adoração. 2 Crônicas 20:15 vai dizer assim, ó, ele disse. Ele quem? Vamos lá. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Então quem estava falando aqui era Deus. Escutem todos, o rei também. Assim